Assim como o hype pode levar um filme ao tremendo sucesso, também pode destruir um filme que não atende às expectativas, ou até mesmo fica muito aquém delas. Muitos fracassos de superproduções com orçamentos milionários foram simplesmente esquecidos e estamos aqui para te lembrar. Nós somos o canal VVTV Filmes e Séries, e hoje vamos te mostrar 10 filmes com orçamentos milionários que não supriram a expectativa. Levante a mão se você se lembra de Máquinas Mortais, o filme produzido por Peter Jackson, que chegou aos cinemas no final de 2018. Máquinas Mortais foi amplamente promovido antes do lançamento como Novos Jogos Vorazes, e a mais recente tentativa de Hollywood de adaptar uma série jovem adulto, aclamada em um fenômeno cinematográfico de sucesso, com Jackson não apenas produzindo o filme, mas também coescrevendo o roteiro ao lado de Fran Walsh e Philippa Boyens, que ganharam Oscars por coescrever O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei. Com eles era fácil se empolgar com a expectativa. No entanto, foi apresentado trailers de alta qualidade, que mostravam um considerável orçamento do filme, estimado entre 100 e 150 milhões de dólares. Máquinas Mortais chegou e passou despercebido, sem causar grande impacto. As críticas foram amplamente mistas, com a maioria não considerando mais do que uma produção genérica para adolescentes, lançada anos depois de o gênero já ter saturado. Apesar de algumas ideias de design interessantes, os personagens e a história foram considerados bem fracos, resultando em uma arrecadação global de apenas 83,7 milhões de dólares. Isso eliminou imediatamente qualquer perspectiva de uma sequência, ou uma franquia mais ampla. O filme basicamente caiu no esquecimento. Você sabe o que o mundo realmente não estava precisando em 2015? Mais um filme do Peter Pan. No entanto, a Warner insistiu que sua nova superprodução de 150 milhões de dólares, centrada no vilão Barba Negra, que cantava música pop, e uma história de origem sofisticada para um capitão gancho à la Indiana Jones. Enquanto Pan, pelo menos tentou algo superficialmente diferente, o núcleo do filme era tão fraco e desinteressante, que não é surpresa que ninguém consiga se lembrar de nada sobre ele. O público não foi persuadido a gastar seu tempo e dinheiro com ele, e assim o filme fracassou em recuperar seu orçamento, arrecadando apenas 128,4 milhões de dólares em todo o mundo. Já se passou uma década desde que Bryan Singer lançou seu filme de 200 milhões de dólares, Jack o Caçador de Gigantes, uma tentativa agressivamente medíocre de adaptar o conto de fadas britânico, em uma grande aventura de fantasia de alto orçamento. O filme de Singer não é terrível de forma alguma, mas é uma obra tão incrivelmente sem graça, que quase nada permanece na memória. Desde a montagem básica do roteiro, até a direção surpreendentemente trabalhadora de Singer, há muito pouca paixão transmitida por este filme. Portanto, não é surpreendente que Jack o Caçador de Gigantes nem tenha conseguido recuperar seu orçamento, ficando aquém por uma pequena margem, com uma arrecadação global de 197 milhões de dólares nos 10 anos desde o seu lançamento. É um filme que foi esquecido pelas filmografias de praticamente todos os envolvidos com ele, considerando que a Warner estava promovendo como um dos grandes sucessos de bilheteria de 2013, que rápido declínio teve. Não há como negar que Ed Murphy foi um dos atores de comédia mais rentáveis do final dos anos 90 e início dos anos 2000, portanto, quando a Warner investiu 100 milhões de dólares na comédia de ficção científica, chamada Pluto Nash, não havia muitos motivos para se preocupar a princípio. Uma comédia de ficção científica, acompanhado por alguns efeitos visuais verdadeiramente insanos, um elenco diversificado que inclui Rosário Dawson, Joe Pantoliano, Louise Guzmán e outros. O que poderia dar errado? Sim, há muito interesse aqui. No entanto, Pluto Nash é lembrado principalmente por uma razão: é um dos maiores fracassos de bilheteria de todos os tempos, um caso clássico de um filme que simplesmente não se encaixou durante a produção, já que Murphy lutou para encontrar a comédia no roteiro irregular. Pluto Nash arrecadou apenas 7,1 milhões de dólares em todo o mundo, isso mesmo, de 100 milhões investidos, um número chocantemente patético, que garantiu que não tivesse chance de recuperar seus custos. E se você perguntar a alguém sobre o que o filme realmente trata, a maioria das pessoas que o viram também ficará olhando para você sem entender, já que o resultado final é realmente apenas uma confusão de ideias incoerentes. Mas pensando bem, você não assistiu esse filme. Dizer que a Disney investiu pesado no filme de animação em 3D, chamado Marte Precisa de Mães, de 2011, é um eufemismo. Com um orçamento de 150 milhões de dólares, o estúdio promoveu o filme como a próxima grande franquia de animação. No entanto, apesar dos esforços incessantes da Disney para promover o filme, o público em geral simplesmente não se identificou com as representações perturbadoras dos personagens humanos. A tecnologia de captura de movimento, que não era exatamente realista, conferia a eles uma aparência estranha e assustadora, o que muitos consideraram bizarro. Como resultado, o filme afundou nas bilheterias, arrecadando meros 39,2 milhões de dólares.
E como o público rejeitou categoricamente a tecnologia de captura de movimento do filme, a empresa que fazia essas imagens cancelou todos os seus projetos planejados. Assim como Pluto Nash, Marte Precisa de Mães é lembrado hoje principalmente por seu fracasso catastrófico, e pelo impacto de seu fracasso na indústria de animação como um todo. No geral, mesmo que você consiga superar as faces humanas perturbadoras, basta olhar para elas, o filme é um trabalho extremamente sem imaginação que nunca teve a menor chance de deixar uma marca cultural duradoura. Assistindo Agentes do Além, não parece ser um filme sobrenatural de polícia com um orçamento de 150 milhões de dólares, estrelando Ryan Reynolds e Jeff Bridges. Poderia simplesmente desaparecer de nossa memória coletiva. No entanto, alguém realmente se lembra de algo sobre esse filme? Adaptado da história em quadrinhos de 1999 de Peter Lenkov com o mesmo nome, tinha todos os elementos no papel para ser um sucesso no estilo MIB Homens de Preto, exceto, é claro, por um roteiro inteligente e encantador, designs de criaturas interessantes ou sequências de ação divertidas. Portanto, o filme foi amplamente criticado pelos críticos, e lançado no meio de uma série de outros filmes mais bem recebidos, como Círculo de Fogo, Invocação do Mal e Wolverine. Como resultado, o público em massa simplesmente decidiu não assisti-lo, e você não pode culpá-los, não é mesmo? Agentes do Além arrecadou apenas 78,3 milhões de dólares, mais ou menos a metade de seu orçamento, o que imediatamente acabou com os planos da Universal para uma franquia. Porém, a Amazon Prime Video decidiu lançar uma sequência, intitulada Ascensão dos Condenados, foi lançada no ano passado, e como era de se esperar, foi amplamente criticada pelos poucos críticos que se deram o trabalho em assisti-la. E para você que curte curiosidades do mundo dos filmes e séries, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo, isso nos motiva a continuar produzindo novos conteúdos. Obrigado e vamos continuar a lista. Para ser totalmente justo com o filme de piratas A Ilha da Garganta Cortada de 1995, ele foi originalmente orçado de forma muito mais sensata, a 60 milhões de dólares. No entanto, os custos rapidamente saíram de controle quando as filmagens começaram, devido a várias calamidades que fizeram o diretor Renny Harlin atrasar o cronograma. Harlin até gastou $1 milhão do próprio bolso para reescrever o roteiro, pois a empresa de produção ficou sem dinheiro no final das filmagens. Estima-se que o filme tenha custado entre 92 e 98 milhões de dólares para ser produzido, embora alguns coloquem o custo tão alto quanto 150 milhões de dólares. Apesar da atraente dupla de Geena Davis e Matthew Modine nos papéis principais, o público simplesmente não se interessou. O filme arrecadou apenas 10 milhões de dólares em sua estreia, tornando-se um dos maiores fracassos de bilheteria de todos os tempos em Hollywood. Além disso, ocasionou a recusa de Hollywood em financiar um filme temático de piratas por quase uma década, até Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra em 2003. Mais uma vez, este é outro filme que é lembrado apenas vagamente hoje por ser um fracasso infame. Difícil encontrar alguém que assistiu esse filme também. Bem, o diretor Brad Bird seguiu seu bem-sucedido salto para a ação em Missão Impossível Protocolo Fantasma, com este filme de ficção científica e ação extremamente promissor, estrelando George Clooney. Dado que Tomorrowland era vagamente baseado na terra temática da Disney, eles tinham um investimento tremendo no sucesso do filme, e elevaram suas expectativas às alturas antes do lançamento. Foi promovido como o próximo grande filme de aventura com sério potencial de franquia. No entanto, apesar da publicidade destacando o maravilhoso mundo da dimensão alternativa do título, o filme final acabou direcionando sua atenção para outros aspectos, resultando em um filme subdesenvolvido e com orçamento exagerado que recebeu críticas mistas. Ele arrecadou apenas 209 milhões de dólares, contra seu colossal orçamento de 200 milhões de dólares. Hoje é basicamente apenas um monumento empoeirado que ilustra a fé corporativa excessiva, de que um filme de alto orçamento baseado em uma de suas atrações, seria uma mina de ouro nas bilheterias. No caso de Uma Dobra no Tempo, a Disney teve pelo menos o bom senso de dar a adaptação do amado romance de 1962, de Madeleine L'Engle, um orçamento mais sensato na faixa de 100 a 130 milhões de dólares. Com um elenco de estrelas liderado por Oprah Winfrey, Michael Peña e Chris Pine, o hype já falava por si só. Além disso, o filme marcou o primeiro projeto de 100 milhões de dólares dirigido por uma mulher negra, com a talentosa Ava DuVernay assumindo as rédeas. Não é exagero dizer que alguns analistas de bilheterias previram que o filme poderia arrecadar $1 bilhão e se tornar um dos maiores sucessos de bilheteria de 2018. Mas então as críticas chegaram.
Na verdade, Uma Dobra no Tempo recebeu críticas extremamente mistas, e simplesmente não conseguiu inspirar o público em geral, apesar de seu apelo aparentemente amplo. Foi um emaranhado entediante de fantasia que basicamente teve seu lançamento financeiro engolido por Pantera Negra, um projeto para o qual a diretora Ava DuVernay foi originalmente abordada para dirigir, e que foi lançado 3 semanas antes, continuando a dominar as bilheterias. O filme dela, por outro lado, arrecadou apenas 132,7 milhões de dólares, garantindo que seria um fracasso, baseado em sua expectativa inicial. É difícil acreditar que um filme de 100 a 150 milhões de dólares, estrelado por Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall, Cillian Murphy e Paul Bettany, com Christopher Nolan como produtor executivo, tenha vindo e ido, tão rapidamente sem permanecer na conversa cultural de forma alguma. Transcendência Revolução foi lançado em abril de 2014, cercado por uma grande expectativa, devido ao fato de ser a estreia na direção do premiado diretor de fotografia Wally Pfister, que havia construído sua reputação trabalhando como diretor de fotografia em muitos dos filmes mais populares de Christopher Nolan, como O Cavaleiro das Trevas e A Origem. Havia uma suposição generalizada, de que como protegido de Nolan, Pfister seguiria os aclamados passos de seu mentor, apenas para que Transcendência fosse massacrado pela maioria dos críticos, e arrecadasse apenas 103 milhões de dólares em todo o mundo nos meses seguintes ao seu lançamento. O filme foi esquecido, no meio de tantos filmes melhores lançados naquela época. Apesar de Transcendência realmente ter algumas ideias interessantes e atuações sólidas, e apesar de sua execução desajeitada, é surpreendente o quão fácil é esquecer que ele sequer existe, em menos de uma década depois. O tempo passa rápido, não é mesmo? E assim encerramos nossa lista de filmes com orçamentos milionários, que ninguém mais se lembra. Comente abaixo se você se lembra de algum deles. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.